Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petrobras, pessoal, poderia pagar uma verdadeira paulada de dividendos. Sabe quanto? Mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nessas cotações atuais de Petri 4 daria um dividendo projetado de 26% ao ano na média. E para além desse dividendo, a ação da Petrobras pode estar bem barata e com potencial de valorização acima de 100% olhando para o longo prazo. Então, tanto poderia dobrar o seu capital como pagar excelentes proventos. E para a boa notícia dos acionistas previdenciários, a ação da Petrobras segue derretendo nesses últimos dias por conta de uma desvalorização no preço do petróleo. Perceba que o petróleo segue caindo ferozmente por conta do fim da guerra dos Estados Unidos versus o Irã. E para você que acompanha meu canal aqui, sabe que eu falei de que essa guerra seria por euforia e muito provavelmente o normal do barril do petróleo era em 70 a 80 dólares o barril. Por isso, cuidado com euforia, pessoal. Imagina que para quem fez grandes aportes em Petrobras, lá com a ação custando R$ 45, cuidado, já está sofrendo uma correção de mais de 20% nas ações. Por isso que não dá para você comprar quando o mercado está premiando o papel. A gente gosta de comprar quando o cenário não está favorável. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar os segredos de Petrobras aqui para vocês, tá bom? Mas sem enrolação, pessoal, e não se esqueçam de se inscreverem no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir mais de 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, então vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Petrobras representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que a Petro representa a minha quinta maior posição, 7,52% da carteira. Chegou a ser a quarta, tá? Chegou aqui quase em terceiro, mas pela ação ter se desvalorizado, o percentual dela acabou reduzindo na carteira naturalmente. Então perceba que tem essa também, né? Se uma ação da nossa carteira acaba caindo, a representatividade dela no portfólio em relação às outras tende a cair. Porém, para o investidor, né, que enxerga que o papel ficou barato, ele pode voltar a comprar e naturalmente a Petrobras, por novos aportes, voltar a aumentar a posição na carteira de ações do canal. Porém, eu não fico aficionado nisso, tá? O que eu fico aficionado é se a ação tá barata. Bom, a gente sabe então, grande parte dessa queda se recorreu por conta do recuo do petróleo. A Petrobras é uma empresa muito volátil, ligada ao preço da commodity no mercado internacional. Perceba que grande parte da receita da Petrobras está atrelada ao petróleo. Ela ganha com o petróleo bruto, pessoal, né? Essa que é a grande realidade. Por isso que, consequentemente, aí, ela tem sofrido no curto prazo, que o mercado até então esperava de que o preço do petróleo se permaneceria em 90 a 100 dólares por tempo indeterminado, porém foi lá, acabou a guerra, o Estreito de Hormuz, né? Que acaba sendo aí uma rota vital do petróleo global, mais de 20% de todo o estoque de petróleo global circula naquele estreito. Consequentemente, o estreito acabou abrindo e, consequentemente, o preço do barril voltou a cair, né? E o que acontece com a Petrobras? Ela se prejudica, porque com barril com preço mais baixo, ela tende a ter uma geração de caixa e lucro líquido mais reduzido. Porém, a gente sabe que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Sabe por quê? Porque hoje ela tem um custo médio por extração na faixa de 28 dólares o barril. Então, para a Petrobras gerar prejuízo, o preço do barril do petróleo teria que cair para baixo
de 28 dólares. Sabe qual que é a probabilidade disso acontecer? É quase que nula. Você sabe por quê? Não por conta da commodity. Tudo bem, a commodity pode cair, a gente não tem como prever o mercado. Mas, pessoal, é porque a Petrobras ela detém uma espécie de monopólio, uma espécie de oligopólio. Ela é uma gigante aqui no Brasil, ela controla preço. Então, se o mercado tecnicamente bater na commodity até abaixo de 28 dólares o barril, seu custo de tração, ela simplesmente pode paralisar a produção, ou seja, dar um choque na produção e o mercado ser obrigado, por bem ou mal, subir o preço da commodity novamente para operar num patamar pelo menos razoável para que a Petrobras gere o mínimo de lucro possível. Perceba que na história o preço do barril do petróleo nunca ficou tão baixo por muito tempo e também nunca ficou tão alto por muito tempo, sempre ficou mediano e a Petrobras acabou se ajustando, porque o custo caixa da Petrobras segue reduzindo no longo prazo. Tanto que a dívida líquida dela, hoje, dívida líquida sobre EBITDA, fica de 1,4 vezes e a empresa tem um ROIC, retorno sobre capital investido, na faixa de 16% ao ano na sua média, desconsiderando esses períodos aqui de extrema baixa que aconteceu em 2016, que a empresa sofreu corrupção. Ah, Pablo, é uma estatal. Será que ela não poderia sofrer corrupção de novo? Olha, pessoal, hoje o cenário é bem provável disso, porque tem a lei das estatais, né? Que acabam protegendo as empresas contra interferências políticas. O governo não pode colocar a mão na empresa e fazer do que bem entender. Então, assim, o mercado tecnicamente enxerga esse risco de curto prazo e coloca isso no preço. Perceba que o EV sobre EBITDA, que é uma métrica que a gente gosta muito de usar para ações mais cíclicas, mostra que a Petrobras segue descontada. O EV sobre EBITDA dela hoje é 3,66. Para ela ser cotada na média, só para ser cotada na média, tá? Eu nem estou colocando aqui um cenário onde a Petrobras fique muito bem precificada pelo mercado. Isso daria, consequentemente, aí, descontando a dívida líquida dela, um valor de mercado justo de 876 bilhões de reais. Se você dividir pela quantidade de ações, você tem aí R$ 67,95 de cotação justa nominal. Se você dividir por esta cotação atual de R$ 38, você tem um potencial de alta de 78% na cotação. E se a Petrobras ficasse cara, observando-se pelo seu EBITDA por ação, hoje o valor patrimonial é de R$ 33, você tem um preço justo de R$ 100. Dividido por este preço atual, você tem um potencial de alta de 177% na cotação. Então, caso a Petrobras ficasse cara, o retorno embutido na ação seria muito alto, né? Porque imagina, ó, uma ação que subiria aí, ó, seus 177% numa lupa de 5 anos, olha só isso aqui, ela geraria quase 23% ao ano só em valorização, por a gente sabe na prática que ela paga dividendos. E hoje a política da Petrobras, detalhe pessoal, além dela estar mais protegida contra a flutuação de preço, hoje, caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, ela paga um dividendo mínimo prioritário e obrigatório na faixa de 4 bilhões de dólares. Então, se a gente colocar isso aqui em reais, você teria um dividendo mínimo com Petrobras na faixa de R$ 1 por ação, que nas cotações atuais isso te proporcionaria um yield de 4,2% ao ano na sua média. Supondo de que a empresa tem um fluxo de caixa livre, mais o resultado operacional de 45 bilhões por este ano, você poderia supor um yield, aí, um dividendo projetado, né? Na faixa de mais ou menos aí, supondo para os próximos anos com preço de Brent a 70 dólares, 3,49 por ação, dividido 3,49 por ação, por esta cotação atual, você tem um yield projetado de 9,1% ao ano. E soma isso com 23% ao ano de valorização no curto prazo. Você tem 32% ao ano. Fora o crescimento da empresa, né? 1 menos o payout dela é 45% vezes ROIC de longo prazo. O lucro tecnicamente da Petrobras, o EBITDA da Petrobras, poderia crescer a uma taxa de 8,8% ao ano. Soma isso, né? Com o provento e soma isso com a valorização do papel, ela poderia dar 40,9% ao ano na sua média, suficiente para multiplicar o capital do investidor. Quanto que ela deu nos últimos 10 anos? Petrobras deu 1.487% de rentabilidade. Então perceba que se você colocar, vai aqui, ó, 1.487% numa lupa de 10 anos no tempo, você teve aí 31,84% ao ano na sua média. Perceba que Petro, a depender do preço que você pega, você consegue, né, uma boa rentabilidade. Mas é o que eu falo para vocês, é uma ação cíclica e você não pode pegar a qualquer preço. Para quem paga caro, fica na mediocridade. 370% de rentabilidade em 10 anos, 15%, 16% ao ano, até quase 20%. Mas olha a diferença para quem pagou aqui na pandemia, quando teve aquele choque do Covid.
Você está tendo aí mais de 1000% de rentabilidade, você mais do que triplicou só do fato de você ter esperado para comprar nos melhores momentos. Então, a cíclica tem essa vantagem de multiplicar seu capital. A desvantagem é que você precisa muito se importar com o preço, diferentemente nas mais previsíveis que você pode sempre pagar mais caro. A cíclica você não pode ter esse luxo. Você tem que esperar o momento onde essa empresa passa por algo pontual ou alguma correção de mercado eventual que possa acontecer para você fazer um grande aporte, a não ser que você faça pequenos aportes. Aí o caso é lógico que é outro, né? Mas hoje a Petro segue barata e ela tem sim potencial de pagar uns R$ 10 por ação, porque coloca esses 3,49 em 3 anos. Olha isso aqui, já dá R$ 10 por ação. Você está recebendo tecnicamente um yield hoje em 3 anos de 27% já do seu capital reavido apenas com proventos. Aí você reinveste esse dividendo, tem valorização, a Petro poderia gerar aí um baita retorno ao acionista. E olhando pela lupa do Benjamin Graham, vocês já viram de que a ação também, né, tem esse potencial de mais de 100% olhando para o longo prazo. Então, bons proventos projetados no curto prazo, fora de que a ação segue barata. Para mim, Petrobras abaixo de R$ 40 já volta a ser uma empresa aportável. Claro, não para fazer um grande aporte, tá? Mas ali abaixo dos 36, 35, para mim já fica uma região para grandes aportes. Essa é a minha visão, tá? Nada é recomendação. Nos 38, 39, eu vou realizando aportes menores, na faixa aí de aportes menores, né? Na minha medida de capacidade de geração de caixa. E aportes elevados, abaixo dos 35 eu posso ficar de olho, porque Petro, se você pega barato, você consegue sim uma excelente rentabilidade, tanto em via de dividendos, como também de valorização. E é uma empresa poderosa aqui no mercado brasileiro, consegue fazer preço e vai continuar existindo sim para os próximos 50 a 60 anos, porque a previsibilidade da Petrobras tende a ser algo aí impressionante, mesmo sendo uma estatal. Fora que tem o fator eleitoral, quem sabe um dia a Petrobras possa ser privatizada. Porém, eu não conto com isso, né? Mas se for, olha aí o que aconteceu com a Axie Energia, né? Que ninguém falava que ia ser privatizada, foi privatizada. Então, tecnicamente, aí, se as estatais da Bolsa forem privatizadas, pode ganhar muito dinheiro, né? Com o case da Petrobras. Mas não baseie-se nisso. Baseie-se pelos bons proventos, renda passiva e comprar uma ação barata que te proporciona um retorno embutido elevado no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Para além de ser vitalícia, totalmente automatizada e conter os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores do mercado. Fora também que você tem acesso aí a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Porque eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui, né, na parte mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Petrobras na carteira e pretendo continuar aumentando as minhas posições, principalmente abaixo dos R$ 40, já começa a me abrir uma margem de segurança. Eu queria que Petro representasse aqui uma posição maior, porque eu enxergo tanto valorização no longo prazo, como os bons proventos que a empresa tem distribuído aqui na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!